Quem imaginava a possibilidade do Luiz Castro poupar alguns jogadores, nada disso, né? Escalou um Botafogo forte e foi com muita força, com muito apetite no primeiro tempo, que ele basicamente garantiu a vitória, né? Fez 3-0, depois levou os 2 gols no segundo tempo, mas para cima do adversário fora de casa, o Fogão garantindo 3 pontos ainda no primeiro tempo, abrindo 3-0 e mostrando a cara daquilo que pensa da Copa Sul-Americana. Né? Mas com o cansaço, é líder do Campeonato Brasileiro, com a vantagem que tem, com o acúmulo de jogos. Time forte hoje, com Tiquinho Soares e companhia em ação, Renato. É isso. Boa noite, Paulo, amigos. Um abraço também para o Esporte que está em casa. O jogo começou até um pouco mais moroso, né? O Botafogo ali demorou para encaixar, mas ficou muito claro desde o começo do jogo a superioridade técnica, né, do time do Botafogo. E quando o Botafogo colocou um pouco mais de intensidade, acelerou um pouco, os gols foram acontecendo. Essas bolas na diagonal, muito utilizadas dentro do jogo, conseguiu usar muito bem isso. O único jogador que o Luiz Castro segurou foi o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, que começou com o Sauer, inclusive, fez gol importante para ele, para o jogador, para retomar confiança. Foi um primeiro tempo, assim, no geral, muito controlado, muito tranquilo até. O Botafogo, falar que foi brilhante também não foi, não precisou fazer muita força para chegar nos 3 gols. O Marlon dando a assistência aí nesse gol também, outro jogador que vai ganhando espaço com a lesão do Danilo Barbosa. Mas no segundo tempo, realmente, aí caiu muito. Normal o Luiz Castro sacar alguns jogadores, ele para começar ele já saca logo a dupla de zaga, né? Ele tira o Cuesta e o Adrielson, que são jogadores que estão jogando muito. Nessas rotações que ele fez durante as últimas semanas, os 2 zagueiros não vinham rodando muito. Ele trocou os 2 e para mim era o suficiente para segurar. O Sampaio ali, com o Segovia também, são jogadores que não, são caras que têm alguma rodagem e até pela ineficiência do time do César Valerro, né? Era um time que realmente não mostrava muita coisa durante o jogo, mas sofreu, caiu, principalmente a concentração também. Eu acho que nesse ponto o Luiz Castro vai pegar no pé dos jogadores, porque foi um Botafogo que, tudo bem que está ganhando de 3-0, dá um pouco a bola para o adversário, controlar um pouco os espaços, normal. Não vejo problema nenhum nisso. O Botafogo fazia uma vitória, saldo para ser líder com um saldo tranquilo, e aí foi abrindo mão do jogo, o jogo foi escapando, o time adversário começou a acreditar no jogo, termina o primeiro tempo desacreditado, e aí foi começando a gostar, foi começando a acreditar. Então, acho que a briga do Luiz Castro hoje no vestiário, acho que não no vestiário, né? Porque no vestiário você segura, você conversa depois no CT, vai ser nessa questão da concentração. Acho que o time, nesse sentido, no segundo tempo, deu espaço para um time que é infinitamente pior que o Botafogo, se a gente for olhar tecnicamente. Não tem nem comparação, né? E o Botafogo se impôs no primeiro tempo e mostrou isso. Aliás, o desenho da jogada do segundo gol foi um espetáculo, né? O toque de calcanhar, a velocidade do Vitor Sá, que é um negócio absurdo, que sai muito atrás, chega muito na frente, a devolução no Sauer. O Botafogo esbanjou na primeira etapa, e tanto é que assim, as trocas chamaram a atenção porque ele mexe na dupla de zaga, né? Mexe nos 2 e tira o Tietê, que é peça importante também na engrenagem de meio de campo. E acho que é até compreensível, né? Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Eu acho que é até compreensível naquele contexto de vitória por 3-0, com um time muito inferior tecnicamente, você se permitir fazer uma mudança que ele não está tão acostumado a fazer, né? Passando a ter uma defesa mais frágil, por exemplo. Ele tem mudado muito, né? Os 2 pontas, vamos dizer assim. Sim. Porque, claro, esses caras se desgastam demais, esses caras são sempre muito exigidos. Hoje ele poupa o Vitor Sá começa, mas de qualquer maneira, assim, a gente está falando de jogadores que são muito exigidos fisicamente e que, por isso, têm sido alternados de jogo a jogo, praticamente, quando a gente fala da Copa Sul-Americana. Lá atrás ele não mexe tanto. Só que ele olhou pro placar, estava 3-0 contra o adversário mais fraco, ele falou, não, esse é o momento que eu posso fazer isso. Ganhei o jogo. E ganhou o jogo. Aí vem aquela coisa que eu acho que é positiva, né? Olhando para esse Botafogo de 2023. Sabe aquela frase de tem coisas que só acontecem com o Botafogo e tudo mais? Com esse Botafogo da frase tem coisas que só acontecem com o Botafogo, a bola na trave no finalzinho do jogo, na caixa, já nos acréscimos, teria entrado. Faria jus ao que foi a partida, porque a gente está falando de um César Valerro que não é nem que jogou bem todo o segundo tempo. É a partir da metade do segundo tempo que o time da casa começa a pressionar, começa a criar boas oportunidades, diria até que a partir do primeiro gol.
né? E ali chegou ao segundo e poderia até ter chegado ao terceiro. Mas no fim deu tudo certo para o Botafogo. E, gente, assim, eu acho que a gente vai discutir muito isso ainda depois, até pela queda de rendimento também do Internacional, pela escolha do Fernando Diniz. Agora, os técnicos no Brasil são obrigados a fazer o que eles fazem, que é rodar, que é mudar, que é alternar. Nesse caso, com 3-0, ninguém vai poder discutir as alterações do Luiz Castro, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo legal? Boa noite, Paulo, Jean, Renato, Pedro, fã de esporte. Eu sou suspeito para falar sobre a Copa Sul-Americana, né? Eu defendo esse torneio desde que ele nasceu, né? Quando ele era massacrado aqui no Brasil, né? Então eu só tenho a aplaudir a iniciativa de levar a sério essa competição. A gente transmite aqui Liga Europa, sobretudo, né? Que é a referência que a gente tem. E a gente sabe que na fase de grupos, nas fases iniciais, tem alguns times pouco conhecidos, às vezes o interesse não é tão grande. Então é fácil, quando você está numa liga que é a mais forte do seu continente, eu comparo o brasileiro à Premier League na Europa, né? E o argentino é como se fosse o Boca e o River, Barcelona e Real Madrid. Então seria muito fácil que, como os times ingleses, na fase de grupos de uma Liga Europa, manda time reserva, ou se não classificar não tem problema nenhum, a Premier League é o mais importante, o calendário nacional. Eu acho muito legal o Luiz Castro, um português, levar a sério. Botafogo tem um título para ele, que é dos mais importantes, que é a Copa Comebol, que é a mãe da Copa Sul-Americana, 93, né? O torcedor botafoguense mais da antiga lembra com muito carinho daquela equipe. E o Botafogo, para mim, posso ser impopular aqui, ele tem mais chance de ganhar a Copa Sul-Americana do que de ganhar o Brasileiro. Eu sei que hoje você fala, poxa, ele é líder isolado do Brasileiro, começou muito bem, mas é um campeonato de fôlego. A gente está falando aqui sobre uma certa, talvez, dificuldade de elenco. O Botafogo já até mostrou que tem mais peças para competir, só que a Sul-Americana, para mim, é uma realidade. E a história do saldo, o Botafogo ainda está na frente da LDU agora por conta do número de gols marcados. Só que o saldo não termina no confronto direto. Vamos supor que deu um empate. Uma boa chance de ter um empate no confronto entre LDU e Botafogo. Você vai para a última rodada ainda precisando fazer saldo. Então, 3-0 hoje teria um valor muito grande, né, para quem sabe, no final das contas, empate em pontos com a LDU, que é a equipe de maior tradição na história da Sul-Americana. Se você pegar, é o time que tem mais partidas, mais jogos, mais vitórias, mais gols, né? Disputou várias vezes, não vai ser fácil. Na última rodada, a LDU recebe o César Vallejo. Então, muito possivelmente, a LDU vai fazer uma boa vitória com saldo. Então, o Botafogo não está numa situação tranquila, embora esteja hoje empatado em pontos e com vantagem no número de gols pró. Mas a iniciativa, a disposição do Luiz Castro de mostrar que não vai abrir mão da Sul-Americana, para mim é algo muito salutar. E que bacana ver o Louco Abreu do outro lado, né? A grande atração da partida era um botafoguense que comandava o time adversário, né? É verdade. Sei que há uma desconfiança. O Louco Abreu, como jogador, sempre foi muito folclórico, polêmico, né? Muito a ver, né? Supersticioso, como o Botafogo. Ele teve uma passagem pelo Always Red, né? E uma pelo futebol local, né? No Uruguai. Então, o Louco Abreu não parece aquele perfil de treinador, né? Que a gente percebe é um time frágil, com um treinador que a gente não sabe até onde vai a carreira dele, mas foi uma atração à parte ver esse duelo Louco Abreu contra Luiz Castro. Pedro Ivo, com as imagens, esse é o gol que eu citei, né? A construção maravilhosa, com as imagens dos melhores momentos da vitória do Botafogo, 3-2. Eu te dou boa noite também. E é interessante a gente bater mais uma vez no regulamento, né, Pedro? Porque a gente está falando aqui da disputa pela primeira posição. Mas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam. A questão é que o segundo colocado terá pela frente um terceiro de qualquer um dos grupos da Libertadores. Hoje, por exemplo, pode ser o Corinthians, vai pintar um terceiro colocado entre Libertad, Galo e Furacão. Pode até ser o River Plate, que hoje empatou com o Sporting Cristal, o grupo está embolado, o Strongest está em segundo, o River está em terceiro. Então, quer dizer, não é uma boa enfrentar um terceiro colocado antes, aí sim, de embarcar nas oitavas de final. Por isso, a gente está falando aqui sobre a disputa pela primeira posição, Botafogo e LDU. Tudo bem, Paulo? Boa noite você, Renatinho, Jean, Bueno, fã de esporte com a gente. E por isso valorizar que o Botafogo entende isso. Tem uma pré-oitavas ali, ou repescagem, como queiram chamar. A gente pode parar para falar que ainda é fase de grupo de Sul-Americana, ainda é início de Campeonato Brasileiro, mas o fato é que o Botafogo se propõe a fazer, ele vem fazendo bem feito até aqui.
Ele tem uma liderança de um campeonato brasileiro, ele tem uma liderança ainda que momentânea da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu vou muito no caminho do Jean, porque quem pega ali para analisar 3-2 e no final, bola na trave, quase empate, Botafogo frágil na segunda etapa, eu acho que não é por aí. O Botafogo entrou em campo sabedor, como todos os times que têm uma situação de calendário, de desgaste, de viagem, que ele precisava talvez, até pelo planejamento que o Luiz Castro deixa muito claro no intervalo, ele talvez tivesse que resolver o jogo na primeira etapa e negociar como é que seria a segunda etapa. Ele começa amoroso, eu estou com o Renatinho, ele demora a entender que não adianta querer esticar a bola, não adianta querer botar a ponta para correr, que se bota a bola no pé, o time do César Valerro é muito fraco tecnicamente. O Calçade brincava, chamava a atenção durante a transmissão, posicionamento de bola à área, posicionamento de linha de defesa quando tenta subir, é um time muito fraco. Então, isso foi um cruzamento, né, por exemplo, né? Eu acho que ele olha Isso pro aí gol. foi um cruzamento, Ele dá uma e o meia Pérez, olhada pra pro mim, gol ali. falhou. Eu acho que ele dá uma meia olhada pro gol ali e tem dúvida, eu não consigo dizer. Mas aí quando você chega no primeiro tempo, quando o Botafogo entende que se ele colocar a bola no pé, se ele construir, se ele aproveitar, Renatinho citou as diagonais, né? Sim. Se ele atacar essa bola esticada como tem que ser, onde estava tendo espaço, queria construir. Acho que o Botafogo jogou coisa de 15, 20 minutos ali para construir 3 gols e depois ele tem o jogo sob controle e aí entra essa negociação do Luiz Castro. Não dá para julgar, como não dá para julgar, por exemplo, daqui a pouco que a gente vai comentar o lance do Fernando Diniz ter poupado o time. Você tem uma temporada inteira pela frente. Você não está apenas jogando a Copa Sul-Americana, você tem que pensar em tudo que envolve. E aí sim, eu acho que quando você vê o seu treinador negociando, tirando um pouco na mobilização, você tira 2 pilares como são o Adriel e Cuesta, e você começa a meio que entender inconscientemente que o jogo está resolvido, a marcha reduz. Não tem como também você achar que não, tirou 2 pilares, 3-0, mas vamos para fazer 4, 5, 6. Todo mundo negocia muito nesse tipo de competição, diga. E o lance de 5 substituições, nesse sentido, foi muito bom para o futebol. Para você... Porque se você for pensar, você consegue, por exemplo, tirar 2 de cada setor e mais 1. Você consegue girar. Eu tenho visto muitos treinadores na Premier League fazendo isso. Você não poupa, mas assim, você tira... Ou, por exemplo, o Guardiola, ele tira ou a Akanji, ou o Ake, ou o Rubem Dias. Aí no outro jogo, ele vai e tira o outro, e o outro fica até o final. Então você consegue, pelo menos, equilibrando a minutagem. Administrando os minutos. Porque você consegue mexer 2 times. A gente aqui no Brasil, eu diria que talvez tenha sido... Porque, se você olhar, né, na Europa, teve muito a discussão sobre o poderio financeiro acabar sendo... Quem tem mais poderio financeiro ser beneficiado por essa regra, né, da possibilidade das 5 substituições, porque você tem, de fato, alguns elencos absurdos, né? Ainda que você tenha também diferenças aqui no futebol brasileiro, para o que é a nossa realidade, para o que é o nosso calendário, foi uma dádiva, né? Sim. E acho que ele fez muito bem em não poupar e depois em mudar quando ele estava com 3-0. E aí, o não poupar, ele fez muito bem também, Paulo, porque independentemente do nível do adversário que ele pode enfrentar se for o segundo colocado na chave, né? Independentemente de poder ser o Corinthians, o River Plate ou quem quer que seja, são 2 jogos a mais. Isso. Acho que essa é a questão. Hein? Então, assim, você poupar na Copa Sul-Americana pode depois te cobrar fisicamente muito mais do que teria cobrado se você não poupasse. Então, acho que ele foi bem na escolha. Mais que data. Viagem, alguém fala? É isso. Luiz Castro. Então vamos. Luiz Castro e Tiquinho Soares, falando no linha de passe depois de Botafogo 3, César Valerro 2. Sim, dou-lhe razão. Duas partes totalmente diferentes. Uma primeira parte totalmente dominada por nós, em que conseguimos fazer 3 golos. Houve depois, na segunda parte, ali um momento decisivo, a chegada do Valerro ao primeiro golo. A partir desse momento do 3-1 instabilizámos muito. A equipa não conseguiu gerir o jogo no meio-campo adversário. Ao longo do jogo tentou-se sempre chegar muito rápido à baliza, não tivemos a coragem de ter bola durante essa segunda parte e aí convidámos o Valerro a vir para cima de nós. E aproveitou, veio bem, veio forte e nós não conseguimos suster a avalanche ofensiva do Valerro. Parabéns pela segunda parte, parabéns aos meus jogadores pela primeira parte. No cômputo geral, nós podíamos também ter chegado ao 4º golo ou no outro lance. O Valerro também podia ter chegado ao 3º golo e ao empate no último lance de jogo. Portanto, no fundo, um resultado que se ajusta. Atingimos os nossos objetivos,
que era vencer. Atingimos os nossos objetivos, que era gerir alguns jogadores para o próximo jogo, que é daqui a... só temos 2 dias para descansar, para jogar. Portanto, e também outro objetivo conseguido foi chegarmos ao primeiro lugar. Portanto, agora, faltando 2 jogos, tentar manter o primeiro lugar e gerir da melhor forma as competições que temos pela frente. Profesor, buenas noches. Profesor Pesolteve, buenas noches. Hoy día, ¿qué fue o qué atributo de Vallejo les complicó más a ustedes que hoy por hoy son el líder del Brasileirao? Gracias. Nós sabíamos que tínhamos de evitar cruzamentos para a área, que o Vallejo nesse momento do jogo era forte, que iriam tentar muito através dos corredores laterais chegar a serviços para a área. Conseguiram-no fazer fundamentalmente ao longo da segunda parte. Na primeira parte estivemos bem, reagimos à perda de forma muito forte. E essa reação à perda fez com que nós ganhássemos bola em zonas adiantadas e fez com que nós andássemos a circular o jogo no meio campo do Vallejo, e isso proporcionou uma maior chegada à baliza. Portanto, esses são os pontos mais fortes que eu achei de uma equipa que se entregou por completo ao jogo. A minha equipa também se entregou, mas na segunda parte não da melhor forma. Fizemos uma segunda parte sofrível. Buenas noches, bienvenido a Trujillo, profesor. Esta para Tiquinho. Sí, Tiquiño, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel Leiva de Noticias Trujillo. Para preguntarte, ¿tuvieron ustedes la intención e ingresaron al campo de juego pensando en que podían ponerse rápidamente 3-0 en el primer tiempo? Luego en el segundo tiempo ya bajaron las revoluciones. ¿Cuál fue el motivo? ¿O quizás un desgaste físico? Gracias. Boa noite. Como o meu treinador falou, acho que a gente fez um grande primeiro tempo, né? Conseguimos fazer 3 gols, voltamos para o intervalo, acho que um pouco desligado do jogo, até porque o placar estava teoricamente fácil, mas eu acho que a gente também cansou um pouco. A gente está sem treinar, acho que 2 ou 3 dias sem treinar, devido à viagem também, o desgaste. Mas eu acho que a equipe está de parabéns pela vitória, e seguimos juntos. Ainda tem 2 jogos e estamos felizes com a vitória. Ok, agradecemos la presencia del director técnico de Botafogo. Muchas gracias. Sí, gracias. Acabaram rápido. Coletiva completa aqui no Luiz Castro. Viu tudo que o Luiz Castro falou hoje, foi do esporte. Coletiva completa, nosso compromisso. Transmitimos o jogo. Na íntegra. As coletivas dele normalmente rendem, né? Então são ótimas. Foi curta, mas acho que ele acaba sendo muito direto. Pouca gente, né? A gente falava. Pouca gente cobrindo o jogo, não é uma cidade fácil, né? Exato. Não é de fácil acesso, é difícil. Os poucos botafoguenses que foram relatam, e ele fala, tínhamos objetivos: ganhar, gerir o elenco e, se possível, também o primeiro lugar. Conseguimos. E agora ver como é que a gente divide, vamos continuar essa gestão. 2 jogos, essa gestão, porque são 3 frentes, né? Que ele cita a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, acho que bate muito o que a gente estava falando aqui, porque não adianta virar e falar, nossa, 3 não podia virar 6, o time é muito fraco do outro lado. Não é só a Copa Sul-Americana que o Botafogo tem. E se tinha esse objetivo, o que vem se comprometendo a fazer até aqui vai fazendo. Eu diria até que não tinha que virar 6. Quer dizer, virar 6 significaria o Botafogo... Esticar a corda. Exatamente. E não pode fazer, quer dizer, isso também a gente tem que levar em consideração toda vez que a gente analisa o rendimento de um time durante uma partida. Infelizmente, a gente chegou num ponto aqui no nosso futebol e que a gente tem que entender o time tirar o pé do acelerador, o time dar uma recuada, baixar um pouco a linha, passar a ter menos esforço na partida, porque é o nível de exigência que hoje você tem fisicamente. Estão todos os técnicos reclamando disso. Hoje não, né? Desde sempre é assim, mas evidentemente para equipes que avançam e que estão em 3 competições, não tem jeito. A gente tem que ser compreensível e não pode fazer uma análise técnica ignorando as questões físicas, que às vezes a questão física não é só a ausência de um, a ausência de outro, o desfalque de um, o desfalque de outro. A questão física é você pensar no que você tem pela frente durante o próprio jogo. E acho que foi o que fez o Botafogo, não só pelas mudanças que o Luiz Castro executou no intervalo. E é importante, além de tudo isso, você também valorizar o elenco e descobrir que ao longo da temporada podem ter um peso maior. Perfeito. Por exemplo, o Sauer é um jogador que o botafoguense, com razão,
tem o pé atrás. Um cara que oscila muito, normalmente oscila para baixo, e hoje faz um gol. Às vezes você acha um cara, e segurou o Júnior Santos hoje, que tem sido titular, tem feito um brasileiro muito forte. Por outro lado, o Segovia, para mim, entrou e não entrou bem. Entrou com problemas ali. O Sampaio, eu acho que menos, não acabou não comprometendo. Então você também gera no grupo uma competição interna. E é uma coisa que é meio clichê falar isso em briga por posição, mas é um negócio que no dia a dia é muito saudável. É muito importante no futebol você ter um jogador numa posição que, por mais que ele seja titular, ele tem alguém ali que tá pressionando ele. Você não deixa o jogador na zona de conforto. Você pode ver times que tem um jogador que é titular absoluto, esse cara tem momentos que ele larga. E é natural do ser humano, às vezes é até inconsciente. Então, acho que o Botafogo é importante. Alguns jogadores, durante o Brasileiro, já deram boas mostras. O próprio Marlon, com a lesão do Danilo, tá ganhando cada vez mais espaço. O Gabriel Pires também entrou muito bem. Então, a gente tem competição interna também. Eu acho que isso pro Botafogo é ótimo. E para ser justo também com a cultura do Luiz Castro. Não é um cara que troca somente por uma questão de poupar pelo jogo do fim de semana. A gente já viu troca simples por desenho de time. Ou se vai ter a bola, ou se não ter. Você falou do Marlon. Tem também Gabriel, que hoje bem, já teve fora do time. O Marlon que já teve fora do time. O do Barbosa agora vai ficar todo. Troca muito, principalmente ali no setor de meio campo. Não é só uma coisa de descansar. Tem uma rotatividade interessante do Luiz Castro e acho que essa sensação da disputa, não tem ninguém parado, não tem ninguém acomodado e quem está fora entender que pode ter esse espaço. E a gente não está falando de um elenco milionário, de top 3 para mim, pelo menos, do papel do brasileiro. Sabe que o Testor na janela o Testor não vai injetar mais dinheirinho aí, mas não? Até lá o que eu estou achando que está todo mundo meio que trabalhando, o Castro de alguma forma, dentro do possível, ele vai tentar manter a galera na mesma prateleira. O cara que joga 2 jogos, o cara que joga 1, o cara que joga 3 e descansa. No final, o controle que eles fazem no dia a dia não é nem por jogos, viajou, é minutos mesmo. Os caras... e é até legal, até para pesquisar, vou até falar pro pessoal do Sport Center de amanhã, pra gente ver a minutagem do elenco para ver se está equilibrado, porque tem muito treinador que faz muito bem isso. Sobre o John Textor, tem 2 notícias internacionais do Botafogo. Competição internacional, mas uma da Inglaterra, o Daily Mail, diz que o Everton está interessado no Luiz Castro. Se ele permanecer na Premier League, ainda não está definido, seria uma opção. E acho que esse momento uma perda. E o Everton, né? se ganhar, depende dele, não está na frente. Bournemouth, né? Se ele ganhar, ele tá livre. Poderia ter um assédio para cima do técnico do Botafogo, que hoje é idolatrado, né? Seu nome é cantado pela torcida. E outra, que era uma especulação, John Textor tem o desejo de contratar o Rames Rodrigues. Havia uma expectativa da torcida botafoguense, porque ele está sem clube, está parado, só que ele já disse que a prioridade dele é a Europa. Ele vai esperar a janela de transferências para tentar uma negociação. Então, o dono do Botafogo tinha essa vontade, acho que boa parte dos botafoguenses também adorariam ver o Rames Rodrigues, né, no time, só que isso não deve acontecer e melhor será se não perder o treinador Luiz Castro. É bom lembrar, né, que... certeza. Sem dúvida, isso... Nossa, é o ponto principal. Ia dar uma quebrada, né? Mas nossa. E chegou o momento em que os técnicos do futebol brasileiro são cobiçados por times europeus, mas infelizmente... Não os brasileiros. Não os brasileiros ainda, né? Eu tenho certeza que esse momento ainda vai chegar. Talvez demore um pouco, mas vai chegar. Só sobre o... Otimista já é ótimo. Vai chegar. A gente já tem bons nomes aqui. Sobre o que o Renato falou, do Botafogo eventualmente contratar, eu lembro sempre da entrevista que o John Textor deu no ano passado, né? Quando o começo do Botafogo também foi bom, mas muito mais curto, né? Foi bem fogo de palha ali, mas ele dizendo que dependendo do que acontecesse, dependendo do que ele sentisse no meio do campeonato, ou seja, os resultados poderiam sim condicionar o mercado do Botafogo. Eu lembro que ele falou uma coisa mais ou menos na linha: se a gente sentir que existe a possibilidade de ser campeão, de repente a gente vai sim investir para isso. Por enquanto o Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, eu concordo com o Bubu, embora o torcedor muitas vezes fique bravo com a gente, mas eu concordo que a chance ela é bem maior de título num campeonato como a Sul-Americana do que no Brasileiro, com o seu tiro longo, com a necessidade de um elenco maior, com grandes rivais. E não é demérito nenhum, porque assim, para esmagadora maioria,
essa máxima. Exato. Para quem é mais fácil Isso aí. imaginar a briga pelo título brasileiro? Para quantos times hoje no futebol brasileiro? Não, aliás, mais fácil... E a nossa análise parte do elenco, do tamanho do elenco. Eu acho que o Botafogo Acho uma tem questão hoje... matemática, Paulo. Passando a fase de grupos, o Botafogo caminha para tal, são 7 jogos. Oitavas, isso quartas, também. semi e uma final única. E o Botafogo, ele passa a ter destaques no time titular, né? Quando você olha para o time, para a montagem do time, e começa a olhar com confiança que o torcedor do Botafogo tem hoje pelo PR. Olha o Adrielson e fala, nossa, que zagueiro é o Adrielson, zagueiro rápido, né? Tem uma leitura de jogo fantástica, hoje meteu o gol e tudo. O Vitor Sá do jeito que é, o Tiquinho Soares, que é uma referência técnica, o Tietê que se enquadra no esquema. Então, assim, quando você passa a olhar o time e percebe destaques, né? É sinal de que o caminho está sendo bem trilhado. E é sinal, vários destaques, é sinal de que um time muito forte você tem. Isso. E tendo um time muito forte, ainda que você não tenha um elenco tão amplo ainda, e o elenco tão amplo vai depender do que o Renato falou, de você encontrar de ele animar, soluções. Falou. De repente perceber, pô, esse aqui pode ser uma opção constante. E acho que ele até tem rodado, ele tem mudado e tem conseguido se manter bem, enfim, está na liderança nas duas competições. Então, eu acho que essa questão, é o que você falou, não é demérito para ninguém, porque, claro, que a Copa Sul-Americana é mais fácil do que o brasileiro. Isso não é só para o Botafogo, é para qualquer um que esteja disputando a Sul-Americana e o brasileiro. Mas a questão quando você tem um time com um elenco amplo e forte, que joga muito bem, que é um time que tem confiança, então você pode até dizer, bom, esse time tem que focar no Campeonato Brasileiro, porque ali ele não fica sujeito àquelas coisas que o futebol pode te proporcionar num mata-mata e você sair por azar ou por... Agora, eu acho que no caso do Botafogo é muito claro que o título da Sul-Americana não só é mais viável, mas é muito viável, né? E até em características de jogo. A gente fala de um Botafogo que ainda precisa dar o passo de, nos momentos que o jogo pede, propor um pouco melhor o jogo. E assim, eu nem entro no mérito se jogar vertical, que nem joga. Existem várias maneiras de se jogar, de se perder, de se ganhar. Acho que o importante é você executar bem o seu plano, a sua estratégia. Mas o Botafogo é um time que... E se você for ver os gols hoje, os gols são de momentos que o Botafogo acelera. O Botafogo não é um time de toquinho, não, é um time mais direto. Mas acelera muito bem coordenado. Exatamente. Não é balão pra frente e briga aí, Tiquinho. Não, e é o que eu falo. Contra-atacar não é nenhum demérito. Você jogar em velocidade não é. Se você criar mecanismo para fazer isso muito bem, você vai ser competitivo, como um monte de time por aí. E normalmente times assim são competitivos em Copas.